Olá, meu querido irmão, prazer estar aqui com você essa tarde e vamos aqui mais uma vez estudar a palavra do Senhor. Vamos então aqui juntos darmos continuidade ao nosso estudo dentro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos aqui no capítulo 4, vamos dar continuidade. Hoje estudaremos então dos versículos 17 ao versículo 22. Qual é o cenário que nós estamos analisando aqui? Lembra então que no capítulo anterior, Pedro e João, a caminho do templo, eles então curaram um homem coxo de nascença. Essa cura trouxe um certo alvoroço para a localidade, para as pessoas que estavam frequentando o templo, e muitas pessoas se agregaram ali. Pedro e João aproveitam esta oportunidade, pregam da mensagem do evangelho, muitas pessoas se convertem, mas alguns ficaram dodóis, que foi o Sinédrio. O Sinédrio não estava gostando daquilo. Então o Sinédrio pegou eles e os aprisionou. No outro dia, soltou eles para uma audiência e começou uma certa conversa, e é isso que nós vamos dar continuidade, a conversa dentro do Sinédrio, a conversa dentro desta reunião. E nós vamos perceber que eles foram ameaçados, né? Pedro e João, os dois apóstolos, foram ameaçados para não pregarem mais o nome de Jesus Cristo. Olha só então o que diz aqui o versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 4, dizem assim: Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome, a homem algum. Então aqui, nesse versículo aqui, o Sinédrio chegou nesta conclusão. O Sinédrio planejou falar isso para eles. E falou isso, olha o versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Meus irmãos, eu achei significativo como Lucas, ele expressa aqui nesse versículo o impedimento de pregar o evangelho. Porque ele disse que as pessoas, ou o Sinédrio, afirmou para eles, para que eles absolutamente não ensinassem no nome de Jesus Cristo. O que nós percebemos aqui? Imagine, meus irmãos, uma situação em que um juiz, imagine que você habite nesse país, em que algum juiz ele se coloque como autoridade máxima, acima de todas as outras autoridades, outros poderes, e esse juiz começa a ameaçar alguém para que essa pessoa possa se calar ou talvez falar alguma coisa. Ameaça ele, ameaça a família dele para que a pessoa possa depor ou talvez se calar e não falar nada. O que você se sentiria? Você se sentiria provavelmente que estaria habitando num país onde, infelizmente, a justiça não estivesse prevalecendo. É isso que estava acontecendo aqui no Sinédrio. Eles, não tendo um real motivo para o impedirem, né, Pedro e João, eles então começaram a ameaçar. Então, ameaçaram para que eles não falassem mais no nome de Deus, não falassem mais no nome de Jesus Cristo. O ataque aqui agora veio pelas ameaças. Satanás, ele trabalha assim também. Satanás, ele vai trabalhar atrás das cortinas para que o povo de Deus seja ameaçado. Para que você, como filho do Senhor, você seja ameaçado. Para que você fique, de uma certa maneira, intimidado a não pregar mais o evangelho. Intimidado para que você não frutifique mais para Deus. As ameaças, elas virão. É necessário que a gente saiba identificar as reais ameaças e a real vontade do Senhor. E que a gente possa viver na vontade do Senhor, sabendo que tudo que acontecer está debaixo do escopo da soberania de Deus. O versículo 19 aqui vai mostrar a resposta, então, destes dois, que eram considerados iletrados, sem estudos, pescadores, mas que estiveram com Jesus Cristo. Olha só o versículo 19, diz assim: Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha só que ousadia desses dois homens que antigamente, há um tempo atrás, estavam aprisionados, se colocaram dentro de um cenáculo com medo dos judeus, quando Jesus Cristo morreu e na sua ressurreição.
Agora, meus irmãos, esses homens estavam colocando a cara a tapa, como a gente diz. Eles estavam encarando, eles estavam aqui sendo ousados e falaram para o Sinédrio: olha, é uma questão lógica, vocês mesmos poderiam chegar a essa conclusão. Se Deus mandou-nos pregar o evangelho, por que que a gente vai obedecer vocês, sendo que vocês estão falando para a gente não pregar o evangelho? Que importa obedecer? Importa obedecer a Deus ou a homens? Na cara, Pedro e João estavam mostrando para esses homens que eles estavam em contradição à vontade de Deus. Estes homens, que eram os detentores do ensino religioso em Israel, porque ali tinha anciãos, tinha saduceus, tinha fariseus, sacerdotes, líderes religiosos, estavam ali fazendo esse complô de 72 pessoas nesse sinédrio. E Pedro e João, que estiveram com Jesus Cristo, meros pescadores, esse é o histórico deles, homens iletrados, chegaram para eles e falaram: olha, vocês estão em contradição à palavra do Senhor. Vocês, apesar de serem liderança religiosa, vocês estão caminhando contra o Senhor e não a favor da vontade de Deus. Vocês estão na contramão da vontade do Senhor. Então foi diretamente que Pedro e João disse isso para eles. Meus irmãos, eles sabiam da doutrina que eles estavam pregando, Pedro e João. Eles sabiam da doutrina. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha dito para eles pregar o evangelho a toda criatura por todo o local. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O versículo-chave, inclusive, desse livro que nós estamos estudando é Atos capítulo 1, versículo 8. E lá Jesus Cristo deixou bem claro a função da igreja: pregar o evangelho. Eles teriam o Espírito Santo e eles deveriam agora pregar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Eles tinham coragem, eles tinham intrepidez e eles sabiam da doutrina que Jesus Cristo tinha dado para ele. Você só vai poder contrapor uma ordenança se você está embasado na doutrina corretamente. Se a doutrina de Deus está falando para você fazer A e alguém chega para você e pede para você fazer B, você sabe que a vontade de Deus é A. Então você não fará B porque Deus tinha pedido para você fazer A. Então isso é o que eles sabiam. Eles sabiam da vontade do Senhor e eles então contraporam a liderança religiosa, porque a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus estavam sendo confrontados pelo pedido da liderança religiosa. Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que contradisseram e não fizeram a vontade de um governo porque não quiseram descumprir o princípio bíblico da vontade do Senhor. A gente tem vários exemplos. Lembra das parteiras no Egito, onde Faraó ordenou para as parteiras para que pegassem os filhos, matassem os filhos, jogassem os filhos no rio, mas as parteiras desobedeceram. As parteiras, inclusive, mentiram para Faraó. E Deus, ele nessa situação, nesse caso, abençoou elas. Elas então estavam ali cumprindo o princípio da palavra do Senhor, estavam ali realmente querendo fazer a boa moral, a vontade de Deus e não quiseram fazer a vontade de Faraó. A gente também tem os pais de Moisés, porque a ordenança era que todo menino fosse jogado no rio Nilo. Isso era uma ordem estatal. Mas os pais de Moisés, óbvio que não fizeram isso. Guardaram o menino, esconderam por 3 meses até não poder mais. Então a gente percebe que teve pessoas na Bíblia que desobedeceram um governo quando a ordem desse governo ia em contradição aos princípios da palavra de Deus. A gente também tem Daniel, lembra Daniel capítulo 1? A ordem era para que todos se alimentassem das iguarias do rei. E provavelmente Daniel ele não quis comer das iguarias do rei, daquelas carnes que eram oferecidas, porque aquelas carnes eram sacrificadas e oferecidas a outros ídolos, a outros deuses. Então ele não quis fazer consumo daquela carne, então ele escolheu se abster. Fez ali um acordo, um planejamento com o seu superior e ele conseguiu colocar em bom êxito esse acordo, mas ele descumpriu uma ordem estatal por causa dos princípios da palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego a mesma coisa, inclusive foram lançados na fornalha porque descumpriram uma ordem estatal, mas porque eles queriam estar baseados nos princípios da palavra de Deus. Não importa aonde a ordem vem, pode ser de uma autoridade superior aqui na terra,
Pode ser de qualquer pessoa, pode ser uma ordem religiosa, pode ser a ordem dos pais, pode ser a ordem de um governo. Se ela está contra um princípio da palavra de Deus, essa ordem não deve ser obedecida. Vamos lá continuar. Olha só então o versículo 20, diz assim para nós. Atos capítulo 4. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui então Pedro e João eles relatam aquilo. Olha, a gente vai continuar falando daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, isso nós continuaremos a falar. Interessante notar que João, quando ele escreve as suas cartas, ele fala exatamente isso. E eu queria acompanhar com você. Olha só o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 3. 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 3. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, olha só essas palavras, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha o versículo 3. O que vimos e ouvimos, mais uma vez, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui então nós percebemos que Pedro e João, e aqui nesse caso João, está relatando, nós não vamos nos calar. Aquilo que os nossos olhos viram, eles foram testemunhas oculares. Aquilo que eles ouviram da palavra do Senhor, as mãos deles apalparam o verbo da vida. Eles não poderiam negar isso. Eles não podem negar a realidade só para agradar o povo. Não podem negar a realidade só para agradar uma liderança religiosa. Nós não vamos nos calar. Foi a resposta que esses dois homens, humildes, pescadores, que conviveram com Jesus Cristo, considerados sem estudos e letrados, eles estavam conclamando e afirmando: nós não iremos nos calar. Meus irmãos, é essa ousadia que eu quero para mim. Essa ousadia que você precisa para a sua vida. Eu não irei me calar para falar o nome de Jesus Cristo. Ainda que surjam ventos, e eu espero que não, mas ainda que surjam ventos contrários à palavra de Deus, ventos de autoridade querendo calar a igreja, calar o povo de Deus, nós não podemos seguir a onda. Nós devemos marchar contra a maré, nadar contra a maré e falar do nome de Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, quer em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. Essa é a nossa responsabilidade, assim como esses homens fizeram. Ainda que surja uma autoridade querendo nos impedir de falar no nome de Cristo, isso nós não podemos obedecer essa autoridade. Nesse quesito a gente não pode obedecer, porque a nossa autoridade maior foi Deus, e ele disse, pregue. A gente não pode escutar ninguém que diga, não pregue. Não pregue não é uma opção para nós. A palavra de Deus diz, pregue, então nós devemos proclamar da mensagem do Evangelho. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, eu lerei aqui, então, o versículo 21 e o 22 também. Diz assim: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Aqui eu achei interessante esse versículo 21, porque, meus irmãos, o Sinédrio agia para agradar o povo. Eles tinham um certo medo, um certo receio do povo. Os discípulos não. Os discípulos agiam para agradar a Deus. Olha só, lembra um pouco no passado, a liderança romana pegou Jesus Cristo e colocou Jesus Cristo diante do julgamento do povo. E Pilatos falou, olha, eu não estou achando nele crime algum. Mas o povo começou a clamar e pedir para que ele fosse crucificado. Inclusive, o povo fez isso porque o Sinédrio estava por trás, incitando o povo para que pedissem a crucificação de Jesus. E Pilatos, querendo agradar o povo, entregou Jesus para ser crucificado. Perceba que muitas vezes a liderança, seja de governo, seja religiosa, às vezes ela tem a inclinação de fazer aquilo que o povo pede, fazer a vontade do povo. Mas lembra aquela famosa frase? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, meus irmãos, aqui
nesse caso, tem que ser prevalecida. E os discípulos, eles tomaram essa decisão. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles não agiam como o Sinédrio agia para agradar o povo. Eles agiam como Deus queria que eles agissem para que Deus fosse dessa maneira agradado. E olha só então o versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então lembra aqui que agora o cenário voltou-se para aquele homem, o homem coxo, desde nascença, que foi curado pelo poder de Deus, através dos instrumentos Pedro e João. Este homem tinha mais de 40 anos de idade e ele era um coxo de nascença, um aleijado de nascença. Então o que se chega como conclusão aqui? O que o povo percebeu e o que a liderança religiosa percebeu? O que aconteceu aqui, esse milagre que aconteceu, não foi um cenário forjado, não foi um fingimento. Esse homem não ficou, desde bebezinho, fingindo ser aleijado. Não, de fato, a gente comprova que ele era aleijado verdadeiramente. É impossível que alguém viva 40 anos e, desde que nasça, fingindo ser aleijado. Então, eles perceberam, não, de fato, esse homem, se está andando agora, é porque houve um milagre. Eles não tiveram como contrapor. Eles não tiveram como abafar o caso. Eles queriam que o nome de Jesus não fosse pregado, mas, pelo contrário, ainda que eles ameaçassem, o nome de Jesus Cristo começou cada dia mais a ser proclamado. Meus irmãos, nós estamos contando uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Essa história hoje está aos nossos olhos. Essa história está chegando aos seus ouvidos hoje. Sabe o que significa? Que essa tentativa de abafar o nome de Jesus não teve sucesso. Essa tentativa de calar os discípulos para que não pregassem o nome de Jesus não teve sucesso. Pelo contrário, nós sabemos que o nome de Jesus Cristo começou a ser pregado saindo da Judeia, foi para Samaria e chegou aos confins do mundo. E hoje, neste exato momento, você está aí com seu aparelho ligado, seja a TV, seja o seu celular, e você hoje está escutando essa mesma história que aconteceu há 2000 anos atrás. O nome de Jesus Cristo prevaleceu. As investidas de Satanás através da liderança religiosa não obtiveram sucesso nenhum. Ninguém, meus irmãos, na história nunca vai conseguir varrer o nome de Cristo do mapa. Ninguém nunca vai conseguir apagar o nome de Jesus Cristo. Ainda que se levante Satanás, ainda que se levante o mundo contra Jesus Cristo, o mundo não prevalecerá. Satanás não prevalecerá, mas a igreja será triunfante e Jesus Cristo será glorificado. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos, para que nós, dessa maneira, possamos aprender mais dentro das nossas lições do livro de Atos.